28. O Falando foi às ruas ouvir o que os homens pensam sobre a colocação de silicone. Vamos ver? Acredito que não, acho que deve ser natural. Se nasceu assim, acho que tem que morrer assim. Minha opinião, né? E se você tivesse uma namorada com um pouco seio, pediria para ela colocar ou você não tem problema com tamanho? Não, de jeito nenhum, não pediria não. Eu preferia ela como ela fosse do que ser artificial. Se ela acha que é bom pra ela, mas pra mim não tem muita... Pra mim tanto faz, assim. Qual a sua preferência? Mulher com seios pequenos ou seios grandes? Grandes. Se você tivesse uma namorada, pediria para ela colocar silicone? Eu até não pediria, mas apoiaria se ela quisesse. Pois é, Cecília, como é que foi na sua casa? O pessoal realmente achou que valeu a pena. Pela minha satisfação, eles ficaram mais contentes, porque eu estava contente, né? Então, foi realmente bem aceito, toda a família. O que mudou antes e depois? Como é que você se sentia e como é que foi depois da cirurgia? Antes, realmente, eu sentia que não estava legal, não gostava. E agora a minha autoestima ficou ótima, né? Isso é importante, Isso é muito não importante, porque assim, nós temos que tirar... Certeza, por isso é importante procurar um médico sério, renomado, pesquise bastante antes de escolher o seu. A gente tem mais uma pergunta, doutor Eduardo, para o senhor agora, da Salete, do Itacorubi. Salete, muito obrigada por ter entrado em contato com a gente. Ela quer saber o seguinte, se colocar silicone implica na amamentação? Não, geralmente não. Na maioria das vezes, dependendo da técnica escolhida, não vai ter nenhum problema na amamentação. Dependendo do acesso de como você vai fazer, essa técnica às vezes pode dar um engurgitamento quando for amamentar e pode acarretar algum problema. A outra pergunta ainda da Salete é, existe diferença colocar o silicone pela auréola ou por baixo do seio? Então, o paciente sempre vem, doutor, por onde a gente vai pôr? Todas as técnicas são boas, não tem aquela que seja a melhor, tem a que é mais usada, né, por todos os cirurgiões plásticos. Mas cada uma tem uma vantagem, uma desvantagem que a gente vai discutir com o paciente. Olha, eu quero aqui porque é isso. Então, olha, tem isso e isso de vantagem. Vamos tentar antecipar um pouquinho. Pela auréola, qual vantagem e desvantagem? Uma, pelo menos. A vantagem é que ela vai ficar com uma cicatriz bem perceptível, que fica na transição da parte escura, que tem ali a areola, e a parte mais clara da pele. A desvantagem em relação às outras técnicas é que você agride um pouquinho mais a mama, porque você entra em cima da mama e você tem que cortar a mama toda no meio para colocar a prótese por debaixo da mama, porque a prótese sempre fica abaixo da mama, não fica dentro da mama, né? E justamente essa cicatriz, às vezes, pode acarretar problemas futuros para amamentar. E por baixo? Por baixo, quando você entra por baixo, você somente rebate essa mama para cima. Então, a mama está toda para cima. Né? Né? A diferença é que por baixo a cicatriz é um pouquinho mais perceptível. Depende, porque com o bojo, quando o silicone, a mama fica já prontinha, a cicatriz ela vai ficar nessa posição. Então, a paciente não enxerga a cicatriz, o parceiro não enxerga a cicatriz, então, assim, fica bastante imperceptível. Então, todas as técnicas, tanto pela axila, pela areola ou pelo sulco, vai ficar uma cicatriz. E quando fica a cicatriz bonitinha, fica bonitinha em todas as técnicas. Qual o tamanho da cicatriz? É em torno de uns 4 centímetros. 4 centímetros. Isso. Respondida a pergunta, Salete. A gente vai dar mais uma olhadinha em algumas fotos de famosas que têm seios fartos com ou sem silicone, algumas naturais. Vamos lá? Essa é a Guilherme. Quando você me perguntou, eu falei assim, geralmente não atrapalha, né? Tem uma porcentagem de pessoas que vão ter alteração. A grande maioria acaba não atrapalhando. Quando você tem a colocação da prótese, ela acaba causando uma compressão no tecido mamário e esse tecido mamário ele vai dar uma atrofiada. É isso que ele estava explicando. Em algumas pacientes isso pode ser mais importante e outras menos importante. Geralmente isso acaba não sendo tão importante. O que as mulheres precisam é ter consciência que pode haver problema. Em algumas mulheres com mais intensidade, ou em outras com menos. O importante é ficar claro. Porque o tecido mamário pode... Vai dar mais uma olhadinha em algumas fotos de famosas que têm seios fartos com ou sem silicone, algumas naturais. Vamos lá? Essa é a Guilhermina Guinle, que diz não ter silicone, né? Uma mulher de seios fartos, atriz da Rede Globo. E, obviamente, que seria injusto colocar silicone ali. Vamos congelar essa imagem um pouquinho, Felipe. A Joana Prado, né, que foi a famosa feiticeira, muitas mulheres criticam a quantidade que ela colocou por ter ficado um formato arredondado. O
Falando está de volta na tarde desta quinta-feira, ao vivo, direto de Florianópolis, aqui na TV Com, pelo canal 36, transmitido pela NET e Via Max. Hoje nós estamos falando sobre silicone e lipoaspiração. No primeiro bloco já começamos a falar de silicone, nesse segundo nosso foco também é prótese de mama. Nos próximos a gente vai falar de lipoaspiração. Então, se você quer tirar alguma dúvida sobre silicone, essa é a hora. 48-3216-2828. Doutor Paulo, a gente viu agora há pouquinho a feiticeira, né? Repetiu ali uma foto dela, a gente pode continuar olhando algumas, tá, Felipe? Pode deixar rodando. Ó, a gente tem aí a Thaís Araújo antes do silicone. Gente, a diferença é, né, ela não tinha, ela decidiu fazer a cirurgia e aí já é ela com silicone, pode congelar, tá, Felipe? Né, ela confessou que se sentiu muito melhor depois, né? Ela de biquíni, dá pra ver bem a diferença. Realmente é muito importante para a mulher no quesito autoestima, não é, doutor Eduardo? A gente vendo essas fotos, é importante a gente enfatizar que não existe aquela prótese ideal, né? Que ela colocou, então eu vou colocar ao mesmo tipo de prótese que ela colocou, o mesmo tamanho, que para mim vai ficar bonito também. Isso quer dizer que a paciente não pode chegar no consultório e falar, eu quero colocar um silicone e ficar com o peito igual o da Karina Bach? Não tem, eu quero, às vezes a paciente chega, eu quero 300, mas por que chego com esse número 300? É porque fulana colocou 300 e minha amiga colocou 300 e ficou lindo. Mas isso não é verdade, né? Às vezes 300 para uma pessoa pode ficar bonito, para outra pessoa pode ficar exagerado. Então, cada paciente tem que ser avaliado e para cada paciente o formato do silicone, o tipo, vai ser escolhido. A gente falou aqui que muitas jovens têm colocado silicone, mas mulheres mais velhas, assim como a Cecília, têm optado cada vez mais. A gente vai ver mais algumas fotos. Aí a Cristiane Torlone, que optou por um silicone não muito grande. Eu sei que é uma pergunta indiscreta, mas quantos anos você tem e com quantos anos você colocou a prótese? Eu coloquei a prótese com 49 anos. Eu estou com... Não, foi 48, eu estou com 52. 52. E depois disso, tudo tranquilo, a prótese está certinha, porque muitas mulheres têm dúvida, acreditam que a prótese vai se movimentar e tudo mais. Conte a sua experiência, como tem sido? Não, tem sido ótima, está perfeito, a mama ficou ótima. É de olhar e ficar olhando, admirando, porque realmente é uma vantagem muito grande. E no corpo, como você tem, você pode dar o depoimento, né? Como é que você se sente? Parece um objeto estranho? Ou depois de um certo tempo, realmente parece... Como é que é? Não, o único desconforto que eu sinto é de estar dormindo de bruço. Uhum. Isso eu sinto. Mas, fora isso, não tem... É tudo bem normal mesmo. A gente tem uma opinião...